Olá, bom dia, queridas pessoas. Mais uma quinta-feira dos nossos minutos de orações, né? Nesse dia ainda mais especial, né? Hoje, dia de São José. Muitos católicos, né, celebram esse dia de São José. E São José foi, sim, né, um espírito na terra muito especial. Foi ali o pai de Jesus escolhido para ser aqui na terra, né? O pai de Jesus, o companheiro, o apoiador de Maria. Então não é para qualquer um, né? Se nós somos seres tão especiais assim, escolhidos por Jesus para estar nas nossas famílias, para sermos os pais dos nossos filhos. Imagina Jesus, né? Que foi escolhido para ser aqui na terra o pai de Jesus. Então esse dia ele traz boas vibrações, melhores vibrações para nós. E o nosso tema de hoje, eu senti de trazer o tempo de dentro, quando a alma pede renascimento. O tempo de dentro, quando a alma pede renascimento. Ainda sentindo, né, essa egrégora forte que está aqui, nesse período de quaresma, né, onde ela traz isso, né, esse renascimento, esse olhar para dentro, que onde nós muitas vezes nos percebemos que já não cabemos mais nesse lugar onde nós estamos, nesse lugar que eu digo interno, nesse lugar de consciência mesmo, né, que pede um renascimento. Então, senti de trazer para nós esse tema hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou Eridã Mourão, terapeuta integrativa e sistêmica e colaboradora aqui do Jesus de Nazaré desde a pandemia, quando nasceu esse lindo projeto de lives diárias todas as manhãs. E de lá para cá, já mudei os dias, era inicialmente às segundas, passei às quintas, mas estou aqui, firme e forte, grata por estar aqui. Aqui eu trago também esses temas, né, dos evangelhos de Jesus, amparados, eu vou dizer, conectados com a visão sistêmica, que é essa visão que também traz para nós um olhar mais expandido para as questões ancestrais que chegam até nós. E muitas vezes esses temas acabam se repetindo, eu vou dizer assim. Por exemplo, eu tenho certeza que a gente já falou aqui esses dias sobre renascimento ou algo que remeta ao renascimento. E hoje de manhã eu estava pensando nisso. Nós vamos falar novamente sobre o renascimento. E eu já falei isso em outros momentos, nesse momento. E aí veio para mim, pois é, Eridã, muitas vezes os temas se repetem, porque a gente precisa ouvir de uma outra ótica, a gente precisa perceber por uma outra ótica, ouvir de um outro momento, de uma nova forma, assim como o Evangelho no Lar. Quem aqui, né, nunca fez o Evangelho no Lar e por um período o Evangelho ficava abrindo na mesma página, na mesma página, na mesma página? Comigo já aconteceu. E eu dizia, não é possível, esse Evangelho está marcado. E às vezes eu pegava um outro Evangelho e ele abria no mesmo capítulo. Algo que a gente ainda precisa perceber, entender. Então, talvez em alguns momentos a gente venha a falar de algo que acabou de ser falado aqui semana passada, mas
que é o que a espiritualidade nos orienta a falar, agora de uma forma diferente. A gente sabe que sempre estão chegando pessoas novas, né? Algumas conhecem um pouco sobre a doutrina espírita, que é o que norteia aqui na página do Jesus de Nazaré, as lições de Jesus. Outras não, e tá tudo bem. O que importa é a gente falar sobre Jesus, falar sobre as lições de Jesus e trazer essa luz para a nossa consciência, né? Então, antes de fazer a oração, eu vou colocar aqui o tema da live e vou compartilhar fora com alguns grupos que eu convido, que as pessoas às vezes vêm agora, às vezes não pode assistir depois. A live também eu compartilho na minha página do Instagram, eridamourão.terapeuta. Ela fica lá e depois eu deixo salva no meu YouTube. E também às 9h30, todos os dias de quinta-feira, às 9h30, nós fazemos lá um exercício sistêmico que eu conecto com o tema daqui da live. Vinha sendo feito aqui, só que o Instagram, em alguns momentos, ele só está mantendo as lives num período de 1 hora e derrubando, e aí não consegue deixar a live salva. Então, eu acho que há umas 3 semanas, talvez 4 no máximo, eu senti de deixar esse movimento lá na minha página. Então, quem sentir de ir lá fazer o exercício, fica lá salvo também por 1 semana e eu tiro e deixo no meu YouTube, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui o tema. Qualquer coisa que queiram falar, pode dizer aqui nos comentários, perguntar aqui embaixo, tem uma bolinha com uma interrogação, pode mandar ali também, tá certo? Gosto muito quando vocês também trazem as contribuições de vocês e não fica só eu aqui falando. Vamos lá. O tempo interno. Quando a alma pede renascimento. Deixa eu copiar lá. O tempo saiu sem o mas tá tudo bem, dá para entender. E aí, rapidinho, eu vou compartilhar aqui fora, tá? Deixa eu pôr aqui. Prontinho, voltamos. Então, vamos lá, né? Inspirar e expirar um pouquinho. Se der para colocar a mão no coração, pra gente ir aqui chegando com mais tranquilidade aqui no nosso espaço interno. Expirando as preocupações, os excessos. Inspirando paz, amor, gratidão, fé.
E expirando paz, amor, fé, gratidão. E nesse momento nós vamos agradecer aos nossos anjos da guarda, aos guias e mentores, amparadores espirituais, por todo o amparo trazido a cada um de nós aqui e agora, aos nossos sistemas familiares, aos bálsamos e luzes que são derramados também em nós agora, nas nossas águas internas e externas, serenando os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, trazendo luz para o nosso tempo interno, para que sintamos o verdadeiro renascimento acontecendo em nós. E assim é. Então, o novo tempo não começa agora. Ele começa quando algo dentro de nós tem coragem de terminar, né? Eu deixei aqui para que a gente pudesse refletir, porque a gente está tão acostumado a ser quem a gente é, e aí eu vou dizer que eu não sei nem se é ser quem a gente é, ou se é viver quem a gente pensa que é, né? Muitas vezes a gente cresce sendo aquilo que a gente ouviu na nossa infância que nós éramos, né? Ah, Eridan é assim, ela faz isso assim. Ah, não, ela não é capaz disso, né? Esses dias eu estava até aqui conversando, e vez por outra eu esbarro numa coisa, principalmente meu telefone. Até porque ele sempre está aqui por perto, né? Eu trabalho com ele, então faço uma coisa e outra e derrubo ele. Ele já caiu tantas vezes. E aí, meu esposo, minha filha, falando, menina, já derrubou esse celular de novo. E eu disse, perdão, pois é, eu acho bem que na minha infância me falaram, como é desastrada, Eridan, derruba tudo toda hora. E eu acreditei nisso, embora que eu não sou dessas que passa esbarrando nas coisas, mas já aconteceu. Mas só faz sentido ser isso, porque como é que o celular parece que ele voa do nada, ele cai, parece que é um imã que ele vai e sai. E muitas vezes a gente acaba se tornando aquilo que a gente fez por mais tempo, que as pessoas falaram por mais tempo de nós, sobretudo nessa primeira infância, né? Dos 0 aos 7 anos. E a gente acredita nisso. E na medida que a gente acredita nisso, a gente segue sendo isso sem muitas vezes nem ter parado para pensar se fazia sentido ser assim. E aí no Evangelho de João, em 3:3, ele diz assim, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí aqui eu não vou trazer para esse nascer de novo da água, do Espírito, que a gente já conversou em outros momentos, mas eu vou trazer hoje por uma outra ótica, tá? Por uma ótica da consciência expandida, desse nascer de novo, nessa consciência de quem eu sou, o que já não faz mais sentido eu sei, porque de verdade eu não sou. Nascer de novo, é mais fácil nascer de novo quando a gente desencarna e aí reencarna num outro corpo, esquecendo quem a gente foi. Mas nascer de novo
nessa mesma vida, sem desencarnar, é muito mais desafio. Porque é luta, né? Você não quer mais, eu vou dizer, beber, para quem tem esse vício da bebida, né? E a gente sabe que é algo que é químico, físico, que também precisa desse suporte médico, medicamentoso, emocional, mas é muito mais desafiador quando você continua inserido no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Tudo está aqui dentro, mas o aqui fora é um reflexo do aqui dentro. Mas se eu quero mudar aqui dentro, às vezes eu preciso mudar aqui fora também, para que isso seja um suporte para mim. E quando eu estiver bem forte do que é preciso mudar aqui dentro, do que é preciso nascer de novo, e eu ter essa firmeza, essa coragem, aí tudo aqui fora muda. Mas é preciso ter coragem. Coragem. E coragem é ouvir o coração. Coragem é deixar o coração guiar. Não o coração, aquele coração doidinho da adolescência que se apaixona e sai assim, não é isso não. Aquele coração não é sobre ele que eu estou falando, mas é sobre aquele coração que deixa a nossa alma em paz, que nos move e diz assim, não, Eridan, não é mais sobre isso, é hora de renascer. E renascer da consciência. Porque as pessoas dizem, não, mas eu sei que bebida faz mal. Sabe? Eu sei, vocês sabem, a mídia está aí dizendo, a gente tem conhecimento. Consciência é outra coisa. Consciência é uma ciência que expandiu, que internalizou. Quando eu tenho consciência expandida, porque às vezes eu tenho consciência, sempre a gente tem, mas é uma consciência antiga, uma consciência que não era nem minha, mas uma consciência nova, uma consciência expandida. Eu preciso ter coragem de deixar a antiga e assumir esse nascer de novo. Não é sobre reclamar do passado, de quem eu fui. Não é sobre eu ficar mal das pessoas, dizer, a culpa é do meu pai, porque ele fez isso, da minha mãe, porque ela fez aquilo, não. É sobre eu olhar e dizer, tudo bem, eu reconheço que até aqui foi assim, mas daqui para frente não precisa mais ser assim. Eu posso escolher nascer de novo agora, nesse momento, como eu estou. Porque Jesus falou assim, porque ele disse que nós conseguiríamos nascer de novo. Eita, Eridan, agora tu tá me confundindo. Jesus não falou que a gente tinha que nascer de novo, não era da água e do Espírito? Jesus falou que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E isso aqui abrange muitas, infinitas possibilidades. Nascer de novo da água e do Espírito, nascer de novo de uma consciência expandida, nascer de novo sem desencarnar. E quantos aqui de nós não já nasceu de novo? Eu vou fazer 53 anos, eu acho. Nem sou boa de matemática. Mas eu nasci em 72. Eu acho que é 53. Porque quando eu faço aniversário, eu já começo a contar o próximo, enfim. E quantas vezes eu nasci de novo de lá até aqui? E que bom pra mim. Já pensou se eu dissesse assim, eu sou a mesma desde que eu era criança?
Não, então eu fiz tudo errado. Ninguém vem aqui para nascer, crescer e morrer do mesmo jeito, com a mesma consciência, com os mesmos hábitos. Mesmo as coisas boas, elas podem e devem melhorar. Elas não devem continuar da mesma forma. Eu vi ali subindo uns coraçõezinhos agora, e aí, se puderem aqui acolá, apertem nesse coraçãozinho, porque o Instagram entende que o conteúdo é bom e ele chama mais pessoas para assistir. E aí isso é bom, não por conta da Eridan, porque a Eridan aqui é só mais uma pessoa, mas por conta do Jesus de Nazaré, da proposta do Jesus de Nazaré, do que o Jesus de Nazaré traz todos os dias aqui, ininterruptamente, de bênçãos para as pessoas. Quantas vezes estamos vivendo vidas que não são nossas, mas repetições do sistema, da vida dos nossos pais, dos nossos avós, né? E quantas vezes a gente vai precisar renascer? E tá tudo bem. Talvez semana que vem eu chegue aqui e diga para vocês, gente, agora renasci de novo de forma diferente, de uma outra consciência. E que bom, e eu quero que seja assim. Que seja sempre melhor e mais expansivo, né? E todos nós não somos mais aquelas crianças, nem os nossos adolescentes, nem no início da idade adulta, né? E às vezes a gente diz, ai, como eu queria voltar atrás. Às vezes eu também digo, mas eu queria se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje. Porque se fosse para voltar lá para os meus 18 anos, com aquela consciência, fazer tudo do mesmo jeito. E tá tudo bem. Porque tudo que foi feito lá me trouxe até aqui. Se lá eu tivesse feito outras escolhas, eu não estaria aqui hoje. Se tem uma coisa que eu aprendi, foi aprender pela dor. Mas hoje eu converso com o Senhor e eu digo, Senhor, eu gostaria muito de aprender pelo amor. Será que agora o Senhor pode expandir a minha consciência, me ajudar a expandir, para que eu aprenda pelo amor, porque pela dor dói, não quero aprender pela dor mais não. Mas parece que quando está confortável, a gente, né, para. Então aprendi. E tenho aprendido muitas vezes pela dor. Mas já tenho feito esse acordo com Jesus de aprender pelo amor, vai dar certo. E aí, no Evangelho de João 12, 24, e tragam aqui as suas considerações também, viu? Gratidão pelos coraçõezinhos. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá mais frutos. E aí eu fiquei pensando nisso aqui, exatamente no que eu acabei de falar, né? Quando João diz ali, em 12, 24, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica só, mas se morrer, dá muitos frutos. A gente, né? Quantas vezes a gente caiu e a gente ficou relutando para não morrer. Não vou mudar. Eu caí. Mas eu não mudo, porque eu sou assim. Eu sou descendente de Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. E aí a gente fica lá. E as coisas não acontecem. A gente fica batendo cabeça. E briga com um, briga com o outro, briga. E aí chega uma hora que a gente cansa, porque dói. E a gente diz, tá bom, eu não dou mais conta não. E aí a gente vai no fundo do poço. A gente vai vivenciar as noites escuras da alma. E a gente pensa, daqui não vou sair vivo, porque é pesado, eu não vou suportar. Mas é exatamente nesse momento que a gente morre em vida, achando que a gente não dá conta de sair dali. Que a vida renasce em nós e renasce no nosso entorno.
Porque através daquela dor, daquela morte em vida superada, e às vezes ela vem por uma doença, às vezes ela vem pela morte de um filho, a morte física, às vezes ela vem por um acidente, por uma condição de saúde agora desafiadora, mas você resolve que aquela sua versão morreu, mas que ali vai nascer uma nova versão sua, melhor, mais fortalecida, mais resignada. E você simplesmente dá frutos para a família, para aqueles que estão convivendo com você ali, porque todos ficam mais fortes, observando o quanto que você está renascendo, ensinando aos outros a renascer. E quantas pessoas se fortalecem a partir do teu renascimento depois daquela morte. E lá na frente vão passar por algo parecido ou até mais desafiador, mas vão lembrar que assim como você conseguiu, elas também vão conseguir. Ou não vão precisar passar, porque aqui você passou e ensinou para elas um caminho diferente. E é quando a gente vai ver como faz sentido essa fala de João. Se o grão de trigo, que somos nós, não cai na terra e não morre, ele fica só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Vê que lindo. Que profundo. Às vezes permanecemos fiéis a esses sofrimentos que não foram nossos. E já no Evangelho de Mateus, em 16:24, ele diz assim: quem quiser me seguir, negue a si mesmo. Quem quiser me seguir, negue a si mesmo. Como é que eu vou negar a mim mesma, Eridan? Eu vou negar, e não é negar de excluir. Porque tudo aquilo que a gente exclui, expande. Porque não é sobre excluir, é sobre reconhecer quem eu não faço mais sentido seguir sendo. Não faz mais sentido, Eridan, ser essa pessoa tão melindrosa, com esse ego que tudo fica melindrada, que dói, que acha que sabe mais do que o outro. Ou que é a salvadora da pátria, porque às vezes a gente vai para esse lugar. Eu falo de mim que ainda luto para sair desse lugar, porque vez por outra eu tô voltando para lá. Eu fui a filha mais velha, então aquela que cuidava dos outros irmãos, aquela que a mãe emprestava para cuidar dos filhos da vizinha, aquela que em alguns momentos se sentia responsável pela própria mãe e por todos ao redor. Então é facinho você querer estar nesse lugar de salvadora de todo mundo. O meu pai dizia assim, quando eu começava a falar alguma coisa: pronto, lá vem a advogada dos pobres. E eu, yes, é isso, a advogada dos pobres, feliz. Só que aí você vai botando um peso nas suas costas que não é seu. Tudo bem em alguns momentos que você fazer a fala para ajudar o outro. Mas às vezes o outro não quer ajuda e você fica botando ele nas tuas costas. E o outro também não quer ajuda e você não carrega todo mundo. Bora, gente, sobe aqui, vem de mim que eu dou conta. Aí vem tu, a coluna dói, as pernas dói, a doença chega, as varizes estouram. Por quê? Porque tu tá carregando o mundo inteiro nas costas. Tá salvando Deus e o mundo e é a primeira que vai já morrer.
porque não vai aguentar. Porque para salvar todo mundo, você esquece de você. Esquece de tomar os remédios, de fazer exercício, de meditar, de orar, porque não tem tempo. O tempo é para cuidar dos outros. Então, máscaras cairão, né? Assim que fala no avião. Se tiver uma turbulência, máscaras cairão à sua frente. Coloque em você primeiro e nas crianças depois. Jesus disse: ama a ti mesmo e aos outros como a ti. Amai-vos uns aos outros, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele não pediu para ninguém vir aqui ser o salvador do outro, a carregar o mundo nas costas e esquecer de si. Mas a gente faz isso porque a gente aprendeu o quê? O que a gente aprendeu no nosso aniversário? O primeiro pedaço de bolo vai para quem? Para qualquer pessoa, menos para você. Porque para você é egoísmo. Quem é você na fila do pão? O aniversariante. Mas vai comer o primeiro pedaço do bolo? Não pode. Eita, mas eu só aprendi isso um dia desse. Porque toda a vida o meu pedaço de bolo também não era para mim. Mas eu que não era besta nem nada, aprendi a dividir ele em vários pedaços e eu comia pelo menos um pedacinho. Isso não é egoísmo, não. É você cuidar de você primeiro. É você amar você primeiro. Porque a gente passa a vida inteira esperando que alguém dê o primeiro pedaço de bolo dele pra gente. Mas quando é o nosso bolo, nem o nosso bolo a gente dá pra gente. Por que o outro vai dar o primeiro pedaço de bolo dele pra gente? Não vai. E por que eu tenho que passar a vida inteira esperando que o outro me dê o pedaço de bolo dele se eu mesmo posso comer o meu? Isso pra tudo na vida. Então, quando a gente vem aqui e olha para essa fala de Mateus, quem quiser me seguir, negue a si mesmo. É negar reconhecendo que essa versão de mim já não dá mais para mim. Não, eu não posso mais ser, eu não quero mais ser essa versão que se exclui, que tem que fazer tudo para os outros primeiro, para depois fazer por si. Não, eu quero ser essa versão melhor de mim. Aquela que se ama acima de tudo. Aquela que se ama tanto que pode amar o outro. Que se cuida tanto que pode cuidar do outro. E deixar esse ego, porque às vezes a gente diz, é só porque eu sou boazinha, mas é até o ego, né? Quero ser a melhor. E aí eu vou me ferrar para cuidar de todo mundo. Não é sobre isso. É sobre renascer olhando para si primeiro, fazendo por si primeiro. Assim como também não vamos mais estar naquele lugar da coitadinha, porque às vezes a gente faz por todo mundo para ficar naquele lugar da coitadinha, que ninguém faz por mim. Ó vida, ó dó, ó azar. Eu falo para Ana Beatriz, a minha filha, tem hora que ela tá nesse. Tinha esse personagem, né? Ó vida, ó dó, ó azar. A gente também se acostuma com isso, de estar nesse lugar. Por quê? Porque a gente tem ganhos secundários, né? Quando a gente está sempre nesse lugar da coitadinha, da vítima, as pessoas, elas olham mais. Mas elas olham com pena. E a gente não quer isso. Não é sobre isso. Então, se a gente aprendeu a viver no lugar dessa coitadinha até hoje, hoje a gente se convida a renascer para um outro lugar. Onde a gente não é mais vítima nem do acaso, porque para mim não existe acaso, nem do sistema familiar, nem do sistema político, financeiro, nada. Nós nos apropriamos da nossa vida, daquilo que a gente quer, das nossas escolhas para renascer. E não importa se todo mundo vai dizer, como eu já ouvi, não te reconheço mais. Eu ouvi do meu pai isso um tempo. Quando eu saí desse lugar, ele disse para mim, eu não te conheço mais, Eridan. É, pai. Que bom. As pessoas mudam. Não, Eridan, mas elas têm que mudar para melhor.
Melhor para quem? Melhor para você. E quando você é melhor para você, você também pode ser melhor para o outro. Mas não sendo melhor só para o outro e ruim para você. Eu olhei para a minha versão da Eridan e disse: hora de mudar, não dá mais. E morrer doeu. Porque quando você morre nessa sua versão antiga, morre um bocado de gente junto que não aceita a sua nova versão, porque eles gostavam daquela. Era com aquela que eles se conectavam, era com aquela que fazia sentido. Essa versão agora não serve mais, só vai servir para quem te ama de verdade. Para aqueles que vão dizer, tamo junto, é assim, eu gosto, é assim. E aí, por um tempo, a gente talvez fique sozinho. Sozinho, sem aquelas pessoas que a gente estava acostumado a ter aqui do lado, né? Mas depois vão chegando outras, porque é frequência e vibração. Eu não atraio para mim e para minha vida quem eu quero. Eu atraio quem eu sou, quem eu vibro. E também afasto quem eu não sou mais e quem eu não vibro mais. E aí assim eu renasço e renasço no meu círculo de amizades, na minha consciência, nos meus relacionamentos, nas parcerias. E é quando, ó, expande tanto que você diz, meu Deus, quem é que eu sou agora? Mas estamos lá, estamos firmes. E no Evangelho de Lucas, né, a gente vai trazer essa ressurreição, a ideia da ressurreição que não acontece sem a travessia da dor, que é sobre isso que eu falei agora, né? Porque dói. Porque renascer dói. Dói, mas vale a pena. E eu já falei aqui, mas chegou aqui na minha mente, eu vou falar de novo. Eu fui uma vez um evento de inteligência emocional com o Márcio Michele. Foi uma das melhores coisas que eu já fiz por mim. E eu super indico, viu? Quando vocês souberem que tem aqui, para quem é do Ceará ou em qualquer parte do Brasil, Márcio Michele, ele dá fora do país também. Inteligência emocional, vá. Eu acho que é uma das coisas que mais falta para nós. Essa inteligência emocional e inteligência financeira, né? Aqui no nosso país não é algo que a gente trabalha tão profundamente. Hoje já começa esse movimento grande de olhar para a inteligência emocional, graças a Deus. Mas isso era para começar lá na educação infantil, para as crianças, ou se possível, naquele pré-natal, já fazer um negócio de inteligência emocional com as mães, no pré-natal. Porque é onde a gente tem a maior vulnerabilidade, é a inteligência emocional. E a partir da inteligência emocional, todos os outros campos se ajustam, né? E aí lá no Márcio Michele, nesse evento, falou assim, tinha uma faixa quando a gente chegou. E a faixa era imensa. E ela dizia assim, vai doer como nunca, para não doer nunca mais. E eu disse, eita meu Jesus, será que eu fico, hein? E aí o que eu quero dizer é que é isso. Quando a gente escolhe renascer em vida, escolhendo a nossa melhor versão, escolhendo quem realmente nós somos, dói como nunca. Mas nunca mais vai doer, como já doeu um dia. Porque o que dói mais é a dor do abandono que nós cometemos contra nós. É a dor da negligência contra nós. É a dor de nem saber quem nós somos, ou do que nós gostamos, ou do que nós escolhemos, porque a gente muitas vezes comeu aquilo que disseram que a gente gostava, ou que todo mundo gostava e a gente tinha que comer. A gente fez aquilo que todo mundo gostava de fazer, de programa. A gente deixou de fazer aquilo que aqueles que conviviam com a gente também não gostavam e não faziam.
E a gente se perdeu de nós. A gente esqueceu quem nós somos, do que nós gostamos. Então, isso dói mais. Mas morrer agora, em vida, morrer para quem nós não somos, para quem não faz mais sentido para nós, para ser exatamente quem nós somos, isso é o melhor presente que nós poderíamos dar para nós em vida. E é sobre isso. E a natureza nos ensina isso, nos ciclos, que existem momentos de recolhimento, momentos de florescimento. Mas nenhum florescimento acontece sem antes um movimento interno de morte, de entrega e de renascimento. E que a gente possa escolher esse momento para renascer de novo. Renascer de consciência, renascer de quem nós somos, renascer daquilo que faz sentido para nós, para esse momento de despertar. Que nós tenhamos coragem de deixar morrer quem não somos. Tudo que não serve mais, para sermos só quem nós somos agora. Para acolher esse novo lugar. E aí, rapidinho, antes da gente encerrar, eu vou convidar vocês a fechar os olhos agora, se puder. Inspirando e expirando, lenta, profunda e suavemente. Eu te convido a imaginar à tua frente a tua versão antiga, aquela que você percebeu que era até aqui. Você vai deixar ela se apresentar na tua frente, mas você vai olhar para ela agora, se conectar da versão nova que você reconhece, que é a tua versão expandida de consciência, a tua versão que escolhe renascer. Olha para ela, diz a ela: eu vejo você. Querida alma, eu vejo você. E eu te agradeço, porque eu só sou quem eu sou hoje, porque você me trouxe até aqui. Agora eu sei que foi preciso eu ser você, para que eu pudesse agora ser realmente quem eu sou. E você faz um movimento de reverência para ela com a cabeça e diz: eu agradeço. E te libero. E me libero agora para renascer na minha melhor versão, naquela que ressoa na minha alma, no meu coração, aquela que faz sentido para eu ser. Inspira, expira. Percebe que essa tua versão, ela desaparece assim como uma fumaça, quem sabe de uma luz violeta, que transmuta. Tudo que já não faz mais sentido permanecer em você na tua antiga versão. E chegando agora sobre você uma luz dourada, totalmente preenchida por uma luz dourada divina, que chega agora de Deus e se conecta com teu eu interior, com a tua melhor versão, com quem você nasceu para ser. Inspira. Essa luz, ela preenche todo o teu ser, todas as tuas células, todo o teu ser emocional, teus corpos mentais, emocional, espiritual, físico.
Inspira, coloca a mão no coração. Sente essa presença do eu sou que eu sou, divino e sagrado em mim, em ti. E agradecidos por todas as bênçãos e fluidos aqui derramados em nós, a todo o amparo espiritual, individual e sistêmico, a todos esses guerreiros da luz que estão conosco nessa jornada da vida, dia a dia, ainda que não nos demos conta, nós agradecemos por essa oportunidade de renascer da nossa melhor versão. E assim encerramos esse momento de renascimento aqui no plano físico, dentro dessa egrégora do Jesus de Nazaré. Que assim seja, assim se faça, assim é. Até a próxima quinta-feira. Eu vejo vocês. Se fizer sentido, aguardo vocês às 9h30 lá na minha página eridanmourão.terapeuta. Vamos lá fazer mais movimentos sistêmicos de renascimento.